Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. Hoje, uma das aulas mais relevantes, embora o tema pareça simples, mas a aula é bastante relevante. Você precisa saber disso para ser um professor de yoga. Quais as técnicas corporais fundamentais? Então, nós vamos usar esse mote e depois vamos dar uma olhada nos ensinamentos do Gopi Krishna, esse mestre extraordinário, e vou mostrar para você a diferença entre um professor de yoga verdadeiro, um professor que ensina yoga, que ensina filosofia, e professor que ensina técnica. Mesmo que ele ensine bem, que ele saiba ensinar asana, que ele saiba ensinar pranayama, mas se ele ensina técnicas. E para você viver do yoga, para você ter uma carreira longa como professor de yoga e uma carreira vencedora, o que é uma carreira vencedora? É que você tem alunos para ensinar e tem um bom número de alunos para ensinar, você precisa de ser um professor de yoga e não um professor de técnica. Então, vamos lá. Quais são as técnicas fundamentais, né? Os asanas fundamentais? Técnicas, o que é? Né? São técnicas, as técnicas fundamentais são as técnicas que produzem os resultados desejados. Claro que quando eu penso em yoga e quando eu penso em filosofia, eu não penso em aulinhas de yoga, eu penso em me tornar um yogi verdadeiro, em expandir consciência, a caminhar, me tornar um ser humano verdadeiramente melhor, eu preciso das técnicas que trazem os resultados, não só físicos, né? Você precisa de técnicas corporais que dão a saúde física para você continuar praticando. Então, você precisa de alongamento, você precisa de tônus, força muscular, mas também as técnicas que desencadeiam as energias mais profundas, que despertam o Kundalini, que trabalham os chakras, né? Então, esses asanas, essas técnicas consideradas fundamentais, são aquelas técnicas que produzem esses resultados. O que não é? Existem infinitos asanas. Existe uma frase atribuída a Shiva, claro, Shiva, não veio nada escrito de Shiva, né? Então, atribuída, que existe tantos asanas quanto seres vivos na face da Terra, né? O que ele quer dizer isso? Que asanas existe uma infinidade. Asana, Patanjali, quando define asana, posição firme e confortável. Então, se eu estou aqui sentado em posição firme e confortável, é asana. Agora, dentre essa imensidão de asanas, quais são aqueles que produzem os efeitos fundamentais? E aí, esse o professor precisa saber, porque o professor precisa utilizar esses asanas com mais frequência. Benefícios. Eu estou indo rápido nesse início, porque eu quero, quando a gente entrar no Gopi Krishna, a gente vai ficar um tempão, né? Eu estou aqui com o meu celular, que me leva para o Instagram, com o meu computador, que grava e depois eu coloco no YouTube, e aqui o meu outro aparelho, né? O meu outro computador que dá o mapa mental. E aí eu leio ali o mapa mental para seguir passo a passo o que a gente planejou. Oportunidade. Saber dessas técnicas abrirá a sua mente. Você precisa delas e a falta delas faz com que a aula sofra um déficit. Então, um professor precisa conhecer as técnicas fundamentais e nas aulas desse professor tem que ter essas técnicas fundamentais. Todas na mesma aula? Não. Todas na mesma aula? Não. Mas o professor faz um planejamento e aí eu pergunto, você, professor, faz planejamento das suas práticas? Você pensa a sua prática no dia ou você pensa a sua prática em 3 meses, 6 meses, 12 meses? Porque quando eu elaboro a minha prática que eu vou aplicar para os meus alunos, eu preciso dessa visão. Então, eu vou colocar todos os asanas fundamentais numa aula? Não. Mas em todas as aulas eu tenho que ter alguns asanas fundamentais, né? E aí eu completo a aula, eu recheio a aula com outras técnicas que não são tão fundamentais, não são necessárias, mas que dá uma diversidade bacana, né? E se você não utilizar todos os asanas fundamentais, vai ter problema. Vai ter que tipo de problema? Seus alunos não vão evoluir. Se você não está fazendo os asanas fundamentais, você não vai evoluir como poderia ou como deveria. Então, eu vejo professores, por exemplo, dando aula, a aula inteira em Surya Namaskar.
Surya Namaskar ou Surya Namaskara, né? Algumas pessoas pronunciam Surya Namaskar e Surya Namaskara. É uma coreografia bonita? Sim. É uma coreografia antiga? Sim. Tem todos os asanas fundamentais? Não tem. Não tem. Né? Tem alguns asanas fundamentais? Sim, tem alguns. Mas alguns, né? Mesmo porque a coreografia é pequena. Então, você precisa ter essa consciência. Né? Bom, objeções que você poderia dizer. Ah, mas eu já sei, não comecei a dar aula ontem, a minha aula é espetacular. Né? O início da queda é quando a pessoa sobe num pedestal. Todo profissional que sobe num pedestal e diz eu sei, né? Não preciso mais aprender, é o início da queda. Ou então ele já está em franca caída, em franca queda. Porque o professor precisa aprender sempre, e essa história eu sei, se você é professor e quer ser um professor bom, desça do pedestal. Desça do pedestal, seja uma pessoa humilde e aprenda sempre. Só para você ter uma ideia. Eu faço aulas de todos os meus professores. Então, agora, na minha escola, eu faço pelo menos uma aula por semana de cada professor meu. E aí é uma coisa engraçada, né? Porque eu tenho 41 anos de yoga quando eu gravo esse conteúdo e, né, a minha professora mais iniciante está ali com menos de 2 anos de formada e eu vou lá e faço uma aula dela. E aí você diz, e não aproveito? Claro que aproveito. A aula não é boa? Claro que é boa. Se não fosse boa, eu não teria contratado, né? Não daria aula na minha escola. Porque o professor precisa aprender sempre, e você aprende fazendo aulas com pessoas muito antigas e com pessoas novas. Claro que com as pessoas antigas você aprende mais, sabe? Então, eu já sei, eu já dou uma aula boa, desça do pedestal, professor. Se você está com essa cabeça, desça do pedestal e continue aprendendo. A gente precisa aprender sempre. Técnicas fundamentais para a excelência, né? Às vezes o professor acha que sabe, né? E às vezes sim, mas às vezes não. Então eu tenho que olhar esses conteúdos para verificar. É isso mesmo? E eu acho que aquilo que o Gopi Krishna fala e que eu vou apresentar daqui a pouco, esse livro não é comum, esse livro é raro. Poucas pessoas têm esse livro. Né? Quando eu quis comprar esse livro, foi muito difícil de encontrar, mas era um livro importante, eu encontrei. E aí, às vezes, você precisa saber, precisa conhecer. Como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Um jeito errado que os professores executam as técnicas corporais. Quando a gente está nessa live de hoje, nós estamos falando das técnicas fundamentais asana só. Agora, no yoga existem muitas outras técnicas que também são fundamentais. Nos pranayamas, quais são os pranayamas fundamentais? Tem alguns. Né? Quais são as mentalizações fundamentais? Tem algumas. Né? Nós estamos falando aqui só do ponto de vista de asana. Então, existem professores que sedimentam num volume relativamente pequeno de técnicas. Então, eles dão uma aula com um grupo de asanas. Então, vamos supor que o cara usa ali uns 40 asanas. Aí, numa aula, ele usa 20, na outra aula vai trocando, mas ele sedimenta num grupo ali relativamente pequeno de práticas e de técnicas e continua sempre aquilo ali. É um professor que não vai ter carreira longa como professor de yoga. Vai ser curta, porque nós precisamos, e olha só, nós precisamos de diversidade. Então, o professor de yoga ele precisa combinar as técnicas fundamentais, né? Ele precisa das técnicas fundamentais, que sempre tem que ter técnicas fundamentais nas aulas, né? E outras técnicas, porque daí você combina. O praticante antigo que quer profundidade, ele gosta mais das técnicas fundamentais. Ele se atém mais às técnicas fundamentais, porque se são fundamentais, são aquelas que produzem os resultados que ele quer. Mas o praticante iniciante, se você dá um volume relativamente pequeno de técnicas, ele vai ficar chateado. E aí você pode perder esse aluno facilmente. Claro, se você tem, por exemplo, eu tenho meu grupo avançado. No meu grupo avançado, que são só professores e praticantes muito antigos, aí a gente quer profundidade. Então, os asanas, nesse grupo avançado, a gente trabalha de maneira muito simples, porque os asanas a gente faz nas práticas básicas. E aí a gente trabalha as técnicas fundamentais
As outras, quais são as técnicas, os mantras fundamentais, né? Quais são os pranayamas? Você percebe? Agora, numa turma mista, por exemplo, você está dando uma aula aí na sua escola, no espaço que você dá aula. Tem praticantes iniciantes, tem praticantes antigos, aí você precisa contemporizar. As práticas fundamentais, as técnicas fundamentais precisam aparecer e você precisa rechear com diversidade. Então, explique um jeito errado de executar esse tema, é fazer isso, né? E um jeito certo de fazer grande variedade de técnicas, mas mantendo as fundamentais, que é o que a gente falou aqui, ok? Escreva um pequeno passo, né? Diga aí, Bert, um pequeno passo que eu posso fazer com essa agora. Se você não planeja suas aulas, planeje. Então, vamos supor, eu tenho um volume, daqui a pouco eu vou falar desse volume, quais são as técnicas fundamentais. Já estamos chegando lá. Eu tenho essas técnicas fundamentais. Então, se eu dou quantas técnicas, quantos asanas eu dou numa aula? Vamos supor que você dê ali 30 asanas. Uma suposição. Talvez você dê 20, talvez você dê 40. Se você der 30 asanas, talvez uns 10 precisam ser dentro desse grupo fundamental, para dar a profundidade, para dar o equilíbrio da prática, né? Esses asanas fundamentais, quando você faz todos eles, não fazendo na mesma aula, mas você utilizando todos esses asanas com frequência, você vai ter um equilíbrio corporal, você vai ter saúde, você vai ter vitalidade, você terá o desenvolvimento, né? Asanas que proporcionam o despertamento de chakras, asanas que proporcionam o despertamento de Kundalini, e assim por diante, né? Então, você precisa ter esse grupo, vai revezando, e você preenche a aula com outros asanas que também, porque daí dá essa diversidade para o aluno iniciante, né? Então, quando você planeja as aulas, você precisa planejar não a aula de hoje, não a aula de amanhã, não a aula da semana, ou as aulas da semana. Você precisa planejar um conteúdo, bom, nesses 6 meses, né? Vamos imaginar que você planeja as aulas. Então, quando você faz um planejamento pensando em 6 meses, você faz uma rotatividade de técnicas numa proporção extremamente benéfica, porque você não está pensando hoje. Aqueles professores que não planejam as suas aulas tendem a dar as técnicas que gostam. E é muito frequente quando eu olho um professor que ele não faz aula de outros professores, é um professor mais antigo e que não planeja, você vai perceber que as aulas tendem a ser muito parecidas umas das outras, né? Ele usa aquele grupo de técnicas. E isso, a médio e longo prazo, é muito ruim, porque o praticante gosta de diversidade. Embora, né, e quando você faz essa composição, e essa composição você faz no planejamento, então vamos supor, você está planejando para 6 meses, aí chega, olha, esse asana, kakasana, eu já dei aqui na aula 1, já dei na aula 7, já dei na aula 11, deixa eu mudar. Você percebe? Bom, então, planejamento de aulas, isso você pode começar a fazer hoje. Perguntas. Quais são e como cada uma afeta o aluno de forma breve? Claro, eu não vou citar todas as técnicas fundamentais, mas agora nós vamos entrar no Gokrishna. Então, esse livro, O Despertar da Kundalini. Gokrishna foi um grande mestre, né? E ele despertou Kundalini sem estar preparado. Foi acidental. E aí ele teve uma série de problemas, eu não vou entrar aqui, porque não é o escopo da nossa aula. Eu só quero pegar um pedaço do livro dele, eu vou ler aqui, porque eu quero as palavras dele, né? Aqui na página 104. Então, O Despertar de Kundalini, Gokrishna, é engraçado porque esses livros antigos já são cada vez mais difíceis de encontrar. E é muito frequente a gente encontrar livros mais novos, né, que perderam muito, muito, muito da filosofia. Então, quando você lê um livro publicado recentemente, de autor recente, é muito diferente, na maioria das vezes. Claro que tem alguns autores recentes e que são profundos,
sim, mas muitos autores são muito rasos. E essa profundidade a gente está perdendo. Bom, vamos lá. Olha aqui o que Gopakrishna é. Da mesma maneira, uma simples concentração, ou mesmo uma concentração com asana e pranayama, não é yoga. É isso que eu queria falar para você. A diferença entre um yogi e uma pessoa que faz técnicas do yoga. Um professor de yoga, um professor que ensina técnicas de yoga. Ele já começa aqui dizendo, ó, da mesma maneira, uma simples concentração, ou mesmo uma concentração com asana e pranayama não é yoga. Se você faz asana e pranayama, você está fazendo yoga? Não necessariamente. Talvez sim, né? Mas não necessariamente. E aí ele continua. Há ascetas na Índia, né? Poderíamos dizer yogis, né? Na Índia, que podem fazer todas as 84 formas de asanas com perfeição. Então, quais são os asanas fundamentais? Quantos são? Esse número varia de autor para autor. Gopakrishna fala em 84, mas eu já vi 81, eu já vi 27, né? Então, dependendo do autor, tem um número maior ou menor. Claro que, quando eu pego nesse autor que citou os 27, ele concentra. 84 já é um número bem maior. O que eu queria que você, professor de yoga, não se preocupasse tanto com o número, porque depois nós vamos dizer uma maneira, você vai aguardar aí, uma maneira de você fazer os asanas fundamentais sem se preocupar entender quais são eles. Quando você compra um livro antigo de yoga, quando você vai lá nos asanas, por exemplo, Yusujan, né? Yoga e Saúde, Bly, né? Eles, ao descrever os asanas, eles pegam esses asanas fundamentais. Então, quando você pega livros antigos de yoga, o normal, o comum, é ter poucos asanas, porque eles se atêm aos asanas fundamentais. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir. Há ascetas na Índia que podem fazer todas as 84 formas de asanas com perfeição e continuam fazendo isso por toda a sua vida, mas nunca chegam à iluminação. Então, olha só, eu adoro o Gopakrishna porque ele vai na alma, ele vai na veia. Se você faz asana e pranayama e faz asanas com perfeição e faz pranayamas com perfeição, e você pode fazer a vida inteira e não chegar à iluminação, não chegar à expansão da consciência. E aí você não fez yoga, você fez técnicas de yoga. Ok? Aí Gopakrishna continua. Né? Há também ascetas que podem suspender a respiração durante dias, de forma que conseguem ser enterrados ou colocados em câmaras hermeticamente seladas durante dias e semanas sem se sufocarem. Existe na Índia uma prática, né? Matou muita gente, porque às vezes o cara não está preparado, ele morre, né? Que é essa. As pessoas são enterradas durante um tempo e aí eles fazem o controle respiratório. Lá no Yoga Sutra de Patanjali, ele fala sobre pranayama. E muita gente não entende no Yoga Sutra de Patanjali, quando ele fala de pranayama, e ele está falando disso aqui. Né? Isso aqui está lá no Yoga Sutra de Patanjali. Mas é preciso saber para entender. E aí a pessoa, depois desenterra a pessoa, e a pessoa está viva. Ela volta a respirar normalmente. É um controle das funções internas de uma dimensão extraordinária. Né? Isso se fazia muito frequente antigamente. Hoje se faz menos na Índia. Apesar... Então, veja só. Olha só. O cara faz asanas com perfeição. O cara faz pranayamas com perfeição. Ele desenvolve a habilidade de ficar enterrado dias sem ser, ou ficar numa câmara hermeticamente fechada e não morrer. E olha só o que Gopakrishna fala. Apesar, porém, de tão drásticas medidas, eles muitas vezes acordam como quem acorda de um profundo sono ou de um desmaio, sem
sem sentir a menor expansão da consciência, sem sentir a menor expansão da consciência, ou ganhar qualquer intuição de natureza transcendental. Era por esse conteúdo aqui, se você compreender e se você colocar na sua vida, vai fazer a diferença. Ou seja, a diferença de um yogi não é o cara que faz os asanas com perfeição, os pranayamas com perfeição, que pode fazer alguns sídhis, por exemplo, suspender a respiração, manter-se vivo. A diferença do yoga é que o yoga expande a consciência. Então, Gopi Krishna, os mestres antigos, os mestres legítimos, os verdadeiros mestres de yoga, um cara que só faz asana, só faz pranayama, mesmo que fazendo com perfeição e não expande a consciência, ele não está fazendo yoga, ele está fazendo técnicas do yoga. E se esse professor dá aula de yoga, como que ele vai dar aula de yoga se ele não vive yoga? Ele não é yoga, ele só faz técnicas. Então ele vai ensinar técnicas de yoga, não vai ensinar yoga, não vai ensinar filosofia. E aí você quer que esse professor tenha muitos alunos? Você quer que esse professor tenha vida longa como professor de yoga? Não vai ter. Não vai ter. Bom, você pode escolher o que você quer ser. Se você escolher ser um professor que ensina técnicas, você não está nem aí com expansão de consciência, com as percepções que o Gopi Krishna chama de transcendentais, que são as verdadeiras percepções do yoga. Não precisa nem ser samadhi, não precisa ser a expressão máxima da expansão de consciência, mas uma certa expansão de consciência, se você quer ser, é uma decisão, é uma escolha, mas essa escolha você vai pagar o preço dela. Agora, e aí você nota, se você prestar atenção, eu tenho contato com muitos professores de yoga do Brasil inteiro e em alguns países, né, fora do Brasil, e o que acontece? Muitos professores antigos de yoga estão perdendo alunos, né? Professores que antigamente tinham salas lotadas e hoje, se você olhar direitinho, muitos desses professores estão com as salas vazias ou com pouquíssima gente. Mas por que um professor que tinha muitos alunos, que era considerado um bom professor, agora está com a sala vazia? Porque ele é um professor de técnicas. Ele sabia, ele fazia aquelas técnicas maravilhosas. É bonito, claro que é, né? Se você faz asanas maravilhosos, parabéns. Mas se você só faz asanas maravilhosos, se você só faz pranayamas maravilhosos, me desculpa, mas não é parabéns. Isso, um ginasta olímpico faz também. Você quer fazer aquelas posições difíceis, um ginasta olímpico faz. Você quer fazer aquelas posições difíceis, uma pessoa de dança faz. Se você quer aquelas posições difíceis, um professor de circo faz. Um professor de acrobacia, um acrobata faz. Então, se você faz aquelas posições difíceis e só faz isso, você é equivalente a um acrobata, a um professor de circo, a um ginasta olímpico, que é bonito? Sim. O ginasta olímpico faz aquelas coisas maravilhosas, expande a consciência, né? Talvez sim, talvez não. Se ele não expandiu a consciência, não adiantou nada. Quer dizer, pode até ganhar uma medalha olímpica, pode competir e coisas. Mas do ponto de vista da evolução pessoal, não significa muita coisa. Então, essa mensagem do Gopi Krishna, por isso que os mestres antigos, eles são mais interessantes, porque eles são contundentes. Se você está fazendo alguma coisa que não é yoga, mas você acha que é yoga, ele diz, não, isso não é yoga. Agora, quem vai avaliar é você, né? Expansão de consciência. Bom, aí, essa era uma das partes mais relevantes dessa aula, que as pessoas que entendem e seguem o caminho. Tá bom, eu entendi. Como que eu faço para expandir? Se eu já faço pranayama, se eu já faço asana, se eu faço pranayama bom, se eu faço asana bom, será que eu estou expandindo a consciência? Por isso que você estar num grupo de pessoas antigas, né, com orientação antiga, faz a diferença. Né? Nos meus alunos eu oriento vários professores aqui no meu grupo avançado, e as práticas são para expandir consciência, né? Não é para fazer essas técnicas maravilhosas. E quando eu falo
a prática avançada, muita gente se assusta, mas porque eles acham que a gente vai fazer asanas avançados. E na prática avançada minha, os asanas são extremamente simples, sabe? São os asanas simples, mas aqueles que trazem os melhores efeitos do ponto de vista da expansão da consciência. São os fundamentais e o concentrado, os fundamentais dos fundamentais, ok? Então, diferença entre professor que ensina técnicas de yoga e professor que ensina yoga. Filosofia, expansão de consciência, é isso. Entendeu? Intelectualmente, agora precisa fazer a jornada. Precisa aprender, precisa estudar, precisa entrar em grupos que são realmente profundos. O que são? O que são? As técnicas fundamentais. São técnicas que mantêm o balanceamento corporal da prática. Então, nessas técnicas fundamentais, né, quando elas praticadas, não algumas, mas praticadas em todas, mesmo que não na mesma aula, o que elas vão proporcionar? Um balanceamento corporal. Seu corpo vai ficar balanceado, vai trabalhar tudo. Alongamento para frente, para trás, para os lados, torção, força, tônus. Força, tônus onde? Naquela musculatura que precisa para você ter uma boa saúde, né? E vai trabalhar o despertamento das energias mais profundas. Por exemplo, o Bhujangasana, né? Talvez a sua linha de yoga usa outro nome para o Bhujangasana, desenvolve, desperta, estimula os chakras, por exemplo. O Paschimottanasana, dependendo como você faz, estimula a Kundalini. Dependendo como você faz, né? Ele não estimula tanto, né? Ele tem um efeito bem menor. Então, são técnicas que mantêm o balanceamento corporal, técnicas para desenvolvimento das energias mais profundas. Então, ele mantém o equilíbrio corporal em todos os sentidos, né? Não só musculatura, não só articulações de alongamento de força, mas ele comprime glândulas, né? Então, ele ativa o sistema, o sistema glandular para que os hormônios fiquem equilibrados e etc, etc. Né? Então, se você utilizar essas técnicas fundamentais, você vai ter ali, usar todas, né? Você vai ter esse equilíbrio, né? Então, e ainda desperta as energias mais profundas. Alongamento em todos os sentidos, força e tônus muscular, né? Ele trabalha em pé, sentado, deitado, invertido. Então, ele vai dar, as técnicas fundamentais darão esse equilíbrio. Qual é o objetivo da prática? Mudou o objetivo, muda as técnicas. Então, assim, se eu estou, lembra que eu falei no início, se eu estou com uma prática para iniciantes, né? Ou uma prática mista, mas especialmente para iniciantes, eu faço alguns asanas fundamentais e coloco os outros. Se eu estou numa prática para avançado, né? Na minha prática para avançado, meu grupo avançado, não entra os asanas bobinhos, só entra os fundamentais. Porque agora, o professor de yoga só pode fazer as práticas avançadas? Não, o professor de yoga, mesmo antigo, precisa fazer práticas mais simples para manter a estrutura toda funcionando. Por exemplo, o Paschimottanasana, ele trabalha, né, a Kundalini, o Chakrasana trabalha os chakras, eu já falei disso, vamos em frente. Prática para iniciantes, manter o corpo saudável, prática para desenvolvimento de habilidades mais profundas. Então, se eu estou numa prática para iniciantes, a grande maioria vai querer o quê? Manter a saúde. Quando as pessoas chegam, iniciantes, geralmente elas querem ansiedade, elas têm dor nas costas, elas querem essas coisas mais simples. E o praticante que se torna antigo, eles querem as coisas mais interessantes, né? Então, quando eu dou prática para iniciante, eu faço de um jeito, para antigo eu faço de outro, e quando tem os dois, aí a gente faz uma composição. Não vou entrar aqui porque o meu tempo não vai permitir. Qual a diferença entre técnicas fundamentais e técnicas não fundamentais? As técnicas fundamentais mantêm o equilíbrio e a saudabilidade. As não fundamentais são boas, mas são dispensáveis. Não é? Os praticantes que desejam o Samadhi têm que trabalhar as técnicas fundamentais com mais intensidade. Né? Os praticantes iniciantes, né? As outras técnicas entram com mais frequência, inclusive o professor precisa disso para não perder aluno. Às vezes eu vejo professores perdendo alunos porque o aluno diz assim, a aula é sempre igual, sempre os mesmos asanas, sempre as mesmas técnicas, enjoei. Né? Enjoei de praticar. Não muda nada, é sempre a mesma coisa. Você sabe? Enquanto
Então, por isso, o professor de yoga, mesmo sabendo que as técnicas fundamentais são mais relevantes e que produzem um resultado mais profundo e mais equilibrado de maneira geral, para as turmas iniciantes ele precisa dar outras técnicas, ele precisa variar, tá bom? Não só de asana, também de pranayama, de relaxamento, de tudo, né? Por que as práticas fundamentais são importantes, né? As técnicas fundamentais, isso eu já respondi, né? Você vê que quando a gente vai, algumas coisas eu já respondo no início, e aí a gente corre, a gente vai mais rápido, né? No final. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Porque saber orientar os alunos iniciantes e os antigos, saber dar aulas diferenciadas. Você precisa saber as técnicas fundamentais para orientar os iniciantes e os antigos. É muito frequente que o professor de técnicas de yoga não sabe orientar os antigos, porque ele não é yogi, ele é uma pessoa que pratica técnicas de yoga, né? Como o Gopi Krishna falou, ele faz asanas, e às vezes faz asanas maravilhosos, faz pranayamas, às vezes pranayamas maravilhosos, às vezes até faz algumas proezas com o corpo ou com a mente, mas expansão de consciência, evolução, nada. E aí você pergunta assim, Bert, mas como eu posso saber se eu estou expandindo a consciência ou não? Se eu estou praticando técnicas ou não? Você consegue saber isso nos momentos difíceis da sua vida, né? Então, vamos supor que alguma coisa deixava você triste, né? Alguém fazia uma crítica e você ficava triste, né? Nossa, a pessoa não compreende quem eu sou, né? Não compreendeu o que eu quis dizer, ficava triste. Se você expande a consciência, de repente você não fica mais triste com aquilo. A expansão da consciência não é um estado ali estático, é uma visão do mundo de maneira diferenciada. É uma maneira profunda de fazer uma visão diferenciada da vida. Então, você enxergava a vida de uma maneira, que gerava tristeza. Aí você expande a consciência. Expandiu a consciência, você diz, pô, mas a pessoa não compreendeu. O ser humano é assim, algumas pessoas compreendem, não. Mas eu posso ter falado de uma maneira equivocada. Eu posso ter errado. Eu posso ter me expressado de maneira incorreta. Sabe? E aí, bom, isso faz parte da vida. As pessoas não aprendem de uma vez só, a gente também não. A gente erra, a gente se equivoca. Ah, mas eu tenho 41 anos, Bert, e continuo errando? Claro, continuo errando. Menos, bem menos, bem menos, bem menos, bem menos. Yes. Né? Parabéns, Bert. Errando menos, mas ainda errando. Sabe? Ainda aprendendo. Por isso que eu continuo praticando. Mas expandir a consciência em muitos aspectos. E ainda falta alguma coisa. Você percebe a diferença de um professor, de um yogi? A gente admite, né? Não somos perfeitos. Sim, não somos. Né? Desce do pedestal. Se você é professor de yoga e está num pedestal, acha que é um bonzão, acha que é perfeito, acha que sabe tudo, desça do pedestal. Seja humilde. Pratique. Errou, admita. Eu também erro. Sim, erro. Gostaria de não errar? Sim, gostaria de não errar. Mas erro. Tem que descer do pedestal, tem que ser humilde, tem que ser responsável. E aí a gente ensina filosofia. Né? Em vez de você errar e fingir que não errou, né? Finge que não errou, disfarça. Né? Você acha que as pessoas são bobas? Esses professores têm vida curta. Né? Quando eu falo para os meus alunos, assim, né, que eu já tive algumas vezes, que eu errei, né? Me equivoquei aqui, errei, desculpa. E quando eu erro em relação à escola, eu peço desculpa pública para os meus alunos no meu grupo do WhatsApp, e aí eu recebo feedback do tipo assim, Bert, as primeiras vezes, né, que eu comecei a fazer isso, alguns alunos falam assim, Bert, muito obrigado. A gente às vezes acha, o aluno, né, falando, a gente acha que o professor está ali, perfeito, mas não, somos humanos, né? É bom saber que você também é humano e que erra também. Só que um professor que tem essa visão e que continua estudando, e continua aprendendo, e continua praticando, fazendo as suas aulas e coisa, ele cada vez erra menos. Por quê? Expansão da consciência. Expansão da consciência não são estados instantâneos. Uau!
tive um vislumbre, uau, Não é isso. Esses vislumbres também são importantes, mas essa é parte. Esses vislumbres têm que gerar uma transformação interna. Então, se algo me deixava triste, não me deixa mais triste. Com isso, a expansão da consciência leva o professor ou o yogi cada vez em estados mais profundos de felicidade. E aí vem o estado, lá no final, o estado de Ananda, felicidade inefável, suprema, completa. Mas isso é lá no final, ok? Então, como que você sabe se você está evoluindo, se a sua consciência está expandindo, se você está cada vez mais feliz, se você está cada vez mais tolerante, se você estiver cada vez mais humilde, se você estiver mais arrogante? Peguei no ar. Peguei no ar. Se você está mais arrogante, se você acha que sabe mais que os outros, né? Você está piorando. A sua consciência está encolhendo. Você não está expandindo. Uma maneira de da consciência encolher é quando a pessoa fecha. Ela acha que é o único que é certo, o único que tem razão e coisa. E a expansão da consciência. Daí a pessoa comete um equívoco, você consegue abraçar, né? Você consegue perdoar, você consegue dormir melhor, você consegue relaxar mais, as suas práticas são mais profundas, mais gostosas, né? Você cuida mais dos animais, você cuida mais da natureza, você se preocupa com o seu lixo, sabe? Isso é só para ter uma ideia. Bom, alguém me perguntou aqui uma solicitação para participar ao vivo. Essas minhas lives, elas são muito curtas. Elas são muito curtas e o conteúdo é imenso. Muita coisa eu não consigo falar, né? Então, eu não consigo abrir espaço. Me desculpe, mas eu não consigo. Só para fechar. Como melhorar o conhecimento? Estudar, praticar, fazer cursos, etc. Já falamos. E se eu não conhecer as técnicas fundamentais, o que acontece? Pode estar cometendo erros bárbaros. Você né? Pode ocasionar lesões nos seus alunos ou desenvolvimento desequilibrado. Ok? Bom, fechamos hoje, já passamos, estouramos o nosso horário. Você que quer conversar comigo ao vivo, né? Vai para o meu WhatsApp ou manda aqui que eu mando o meu WhatsApp. Meu WhatsApp 19 9 9725 desculpe, 4241, tá bom? E aí a gente conversa lá. Muito, muito, muito obrigado. Desculpe e até o nosso próximo encontro.